Bom dia a todos. Estamos começando, então, mais um webinar da série de webinars e de lives que temos feito aí sobre esse assunto da LGPD, um assunto que está quente nesse momento. Novamente, reforçamos para que as perguntas sejam encaminhadas aí no chat do Teams. Fiquem à vontade para encaminhar as perguntas a qualquer tempo, a qualquer horário. No final, então, das apresentações, nós estaremos respondendo a todos. A live está sendo gravada, vai ficar à disposição depois de todos no canal YouTube da Modo. E vamos iniciar, então, o tema de hoje, dessa questão envolvendo a LGPD, exatamente o famoso conceito do GRC, né? A governança, risco e conformidade, ou risco e compliance, né? E esse é um tema interessante. A ordem das letras nós vamos inverter um pouquinho, né? Nós vamos começar pela letra R. Eu vou falar um pouquinho sobre riscos no início. Depois, o doutor Gilberto Martins ele vai falar sobre a questão de conformidade, compliance. E, por fim, o Fernando Neri, o G da governança. Então, mais uma vez, bom dia a todos e fiquem à vontade para encaminhar as suas dúvidas e sugestões. A parte inicial, então, dessa apresentação sobre os aspectos de GRC na LGPD, nós vamos falar sobre gestão de riscos e eu sou um pouco suspeito para puxar a sardinha sobre esse tema, né, já que gestão de riscos vamos dizer assim, a grande disciplina onde eu tenho um interesse grande, e esse é um assunto que já de muito tempo a Módulo vem trabalhando, alguns eventos, alguns de vocês aí que já mais antigos, né, vamos dizer assim, já participaram de alguns eventos da Módulo, em Águas de Lindóia, em Angra dos Reis, onde a gente criava lá o GRC Meeting, e esse tema do GRC é um tema que tem mais de 15 anos que nós já vimos falando. Esse de 2006 foi quando nós levamos aqui, na época, o astronauta Marcos Ponte, né? O atual ministro. É certo aqui que nessa foto aí todos estão um pouco mais magrinhos, né, do que a realidade atual, mas foi interessante, porque ele fez uma apresentação que qual era toda a visão de gestão de riscos que precisava ter dentro desse conceito aí de uma nave espacial, né? Todas as preocupações preventivas e em relação à gestão de riscos é, durante esse processo. Esse assunto de GRC ele veio evoluindo em 2007. Na época, a gente tinha um dos focos era falar para os CSOs, né, que eram os Chief Security Officers das organizações, onde a gente via o grande desafio do GRC como uma ameaça, por um lado, mas também como uma oportunidade. E, nesse sentido, é, pensamos que há uma visão desse GRC como uma grande onda, né? E essa onda do GRC que poderia, de uma certa forma, se tornar uma oportunidade para os profissionais de segurança da informação. Por outro lado, também, se não tivesse tomado os cuidados necessários, seria uma ameaça, né? Hoje, talvez a gente não esteja falando mais para os CSOs, são executivos da área jurídica, profissionais de TI, o DPO, né, o encarregado de proteção de dados pessoais, enfim. Esse público é bastante abrangente, mas o desafio de GRC continua valendo o mesmo, né? Na época, é, esse termo foi cunhado pelo Michael Rasmussen, né? Ele participou de um dos nossos eventos e esclareceu que o grande desafio do GRC, na verdade, até como bom americano, ele disse que GRC era o americano gosta de uma sigla de 3 letras, né? Por isso que sim, era apenas governança, risco e compliance. Mas ele poderia ter várias letras, né? Porque incluiria sustentabilidade, o S, o Q de qualidade, o E de environment, né? De meio ambiente, né? Mas o grande desafio, em resumo, do GRC é como é que a gente, de uma certa forma, harmoniza várias abordagens que são tratadas muitas vezes como ilhas ou silos na organização, e trata tudo isso numa grande visão integrada, né? Então, o GRC trata-se exatamente de se ter essa visão holística, essa visão integrada da organização, onde governança, risco e compliance, na verdade, formam, vamos dizer assim, 3 grandes disciplinas desse processo de GRC. E no caso específico da gestão de riscos, né, do R, aí, que consta no meio do GRC, naquela época, desde 1999, eu pessoalmente vim trabalhando nas reuniões internacionais da ISO para desenvolver
a primeira versão da norma ISO 31000, né? A norma ficou pronta em 2009. Então, eu lembro da reunião de 2007 na China, em 2008 em Singapura, onde praticamente se bateu o martelo nas principais definições da ISO 31000, né? Até que essa norma foi publicada em 2009 e já agora em 2018, quase 10 anos depois, ela sofreu uma nova revisão, e hoje continua valendo o grande propósito dessa norma de gestão de riscos, que era, de fato, dentro da visão GRC, criar uma linguagem comum, criar uma abordagem que pudesse ser comum a essas diferentes áreas, né? Então, compliance, governança, TI, segurança, gestão de riscos, gestão da qualidade, gestão de fornecedores, auditoria, essas diferentes disciplinas que tratam, de alguma forma, com a questão da disciplina de risco, né, que é multidisciplinar, utilizar uma linguagem única, utilizar aí essa terminologia comum. Isso é a ISO 31000, e nesse sentido conseguiu-se um grande feito, que foi criar dentro da ISO, né, a grande organização de normas de gestão, de normalização de gestão, criar o que a ISO chama aí da mentalidade de risco, ou risk-based thinking, né, onde, na verdade, não importa qual o sistema de gestão ou a gestão propriamente dita, e sempre o conceito de risco embutido. E aí, risco, numa visão moderna, onde risco não é apenas lidar com as ameaças, os perigos, os prejuízos que podem trazer para o meu objetivo, mas principalmente também as oportunidades, os ganhos, os benefícios, né? Então, é a definição nova, atual, de risco, que veio da ISO 31000, onde risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E dentro dessa mentalidade de risco, dentro dessa visão de crescimento profissional, o que temos hoje é que cada vez mais a gestão de riscos não como um processo separado, um processo apartado na organização ou isolado na organização, mas sim um processo que é incorporado dentro dos outros processos. Então, a ISO 31000 é uma norma de processo, ela preconiza essa ideia de um processo que é incorporado dentro dos outros processos na organização, e aí brincando aí com a cadeia evolutiva, vamos dizer assim, do ser humano, né? A gente poderia imaginar daqui para frente aí uma evolução do Homo sapiens para o que seria talvez aí o Homo riscus managers, né? Onde, na verdade, o nosso tomador de decisão, o nosso gestor, de uma certa forma, ele toma as decisões e age sempre baseado no conceito de risco, ou para afastar uma ameaça, né, ou mesmo para atrair e induzir uma oportunidade, né? Então, isso tudo dentro dessa visão nós temos acompanhado muito de perto aqui no Brasil. Eu atualmente coordeno o Comitê de Gestão de Riscos da ABNT, que desde 1999 tem participado ativamente no desenvolvimento das normas internacionais de gestão de riscos e também nas normas de gestão de incidentes. As normas de gestão de continuidade de negócios também estão embaixo desse grande guarda-chuva, e esse comitê é um comitê muito rico, né? Ele tem hoje mais de 500 profissionais de todos os tipos de empresas no Brasil, né? Grandes empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, grandes bancos, associações, empresas do governo, tratando riscos nas mais diferentes dimensões, riscos tecnológicos, riscos ambientais, riscos de projeto, riscos estratégicos, riscos operacionais, enfim, um sem número de tipos de empresa, tamanhos de organizações e perfis profissionais dentro desse comitê, que é nós chamamos assim, um espelho do Comitê Internacional da ISO, né? Então, aqui no Brasil, a BNT promove essas reuniões. A nossa próxima reunião do Comitê de Gestão de Risco vai ser agora dia 11, exatamente daqui a um mês, dia 11 de dezembro. Normalmente, as reuniões, por essas questões da pandemia, têm acontecido 100% remota, né? Então, é muito bom, porque os participantes podem, praticamente de qualquer lugar do mundo, participar dessas reuniões. E os interessados em participar, já fica aqui a dica, né? Pode encaminhar uma mensagem para essa lista, né? Que é a risquel@modo.com.br, ou mesmo os associados podem entrar em contato direto com a BNT. Então, incentivamos muito essa participação das pessoas, como eu falei, é um comitê multidisciplinar, então ele tem vários tipos de profissionais, tem advogados, tem pessoal de tecnologia, tem o pessoal de projeto, enfim, é um grupo muito rico, né? Então não só, vamos dizer assim, os trabalhos de desenvolvimento da norma
são trabalhos interessantes, como o networking também é muito importante, né? Perceber como é que a gestão de riscos, de uma certa forma, tem sido tratado nas organizações. E na visão GRC, né, que é a visão da gestão integrada de riscos, porque os riscos dentro das organizações hoje são riscos sistêmicos, né? Então, o risco que afeta uma área, na verdade, como uma reação em cadeia, o efeito borboleta, ele realmente repercute para vários outros riscos, né? Então, um risco, por exemplo, no caso, voltando aí da LGPD, um risco de vazamento de dados pessoais, né? Pode acarretar num risco regulatório, né? Uma multa por conta da LGPD, que, por sua vez, acarreta um risco financeiro ou um risco de reputação, de imagem, né? Então, como diz aquela série Dark, quem acompanhou no Netflix, né? Tudo está conectado, né? Essa é a grande visão da visão sistêmica dos riscos, né? E, em especial, para essa reunião, nossa próxima reunião daqui a um mês, 11 de dezembro, existem duas normas que nós estamos trabalhando ela, então vamos estar, vai ser a pauta importante dessa reunião. Uma é a aprovação da norma 31.022, que é uma norma de riscos legais, né? Então atende todo o ambiente regulatório, o ambiente de contratos, né? Não é apenas uma norma de compliance, ela é uma norma que abrange muitos contratos, por isso ela é uma norma muito adequada para o processo de gestão de riscos da LGPD. Essa norma está em consulta nacional, então se vocês procurarem no Google 31.022, Consulta Nacional ABNT, vocês vão cair dentro da página da Consulta Nacional da ABNT, onde vocês podem conhecer essa norma antes dela ser publicada, encaminhar sugestões, encaminhar seus votos de aprovação, né? Então, o grande conceito da 31.022 é a abrangência da gestão de risco dentro exatamente desse aspecto de risco legal, né? E, por definição, o que é risco legal na norma é o efeito da incerteza sobre os objetivos legais. Os objetivos relacionados às questões legais, regulatórias e contratuais e de direitos e obrigações extra contratuais, né? Então, é LGPD na veia, né, pessoal? Então, assim, se não é por conta da lei ou uma situação da ANPD, é por conta do titular, é por conta do Ministério Público, né? Então, eu recomendo muito, nesses tempos de LGPD, que a 31.022 seja conhecida e adotada internamente nas organizações. Outra norma importante, né, que nós falaremos na próxima reunião do comitê é o guia de implementação da ISO 31000. Esse guia ele acabou de ser colocado para votação por 30 dias na ISO Internacional, e aqui no Brasil nós já vamos disparar um processo para que a gente possa traduzir essa norma para português, né, para que tenhamos esse guia de implementação em português, alinhado com a nossa norma brasileira, ISO 31000, que também ela consta em português, né? Então, esse é um trabalho que vai se iniciar rápido agora e esperamos aí conseguir concluir esse trabalho e publicar uma norma brasileira desse guia de implementação ainda no início do próximo ano. E aqui é interessante na questão do guia de implementação é que se nós olharmos um exemplo lá do anexo B das categorias de riscos que são apresentadas, né? Então temos aqui, por exemplo, a questão de disponibilidade dos dados, da integridade dos dados, e olhem aqui, ó, da questão da violação da privacidade ou a violação dos dados, né? Então, mais uma vez, a LGPD, de uma certa forma, quase que explicitamente sendo referenciada aqui no guia de implementação, e mais aqui embaixo, dentro de uma visão de riscos estratégicos, né? A questão do risco regulatório, né? Então, toda a nossa preocupação com sanções e multas contratuais. Na essência, é muito importante a gente visualizar, então, dentro dessa mentalidade de risco, né? A forma de pensar, tomar as decisões baseadas em risco, que também as nossas ações perante a LGPD que tenham essa mesma mentalidade de risco, né? Até porque, se nós olharmos já no primeiro artigo da lei, que fala exatamente sobre o objetivo dessa lei, né, a gente já vai ver que essa norma já fala desse conceito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa como objetivo, né? E, mais uma vez, definição de risco da ISO 31000. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem risco, né? Existem os efeitos da incerteza nesses objetivos, né? Os objetivos de proteger esses direitos fundamentais aí de proteção de dados, de privacidade, que é exatamente a proposta da LGPD, né? Dentro da LGPD,
acho que o Fernando Neri vai falar um pouquinho melhor na parte de governança, né? Mas a questão específica, por exemplo, do relatório de impacto à privacidade, né, que está previsto exatamente que as organizações desenvolvam esses relatórios de impacto da privacidade, né, e não só avaliando, identificando, analisando e avaliando os riscos, como de fato propondo as medidas de tratamento para cada um desses riscos, né? E nessa linha dos riscos, como eu falei, são riscos sistêmicos, né? Porque aqui em verde, por exemplo, são os riscos dos sistemas e suporte de dados na organização, inclusive suportes e meios analógicos em papel. Né? Em azul, nós temos as várias áreas. Né? Em vermelho, por exemplo, as partes relacionadas. Então, não basta ter a proteção de dados apenas na organização, a gente precisa extrapolar isso também para as partes relacionadas. E, sem dúvida, um dos grandes riscos que nos preocupa é a questão da violação da segurança dos dados. Né? Não só um vazamento, mas exatamente a questão de nós não estarmos conforme aquilo que o titular desses dados espera das nossas organizações, que são que tenhamos um tratamento adequado para as suas informações, que não são nossos dados, que são deles. Né? Então, nesse sentido, um caso de alguma violação de dados, a lei preconiza que precisa ser informado imediatamente ao titular, às autoridades, e para isso é importante, então, manter, de novo, essa visão de risco, não só o risco do armazenamento dessa informação, mas todo o ciclo de vida da informação, desde a coleta da informação, a coleta desse dado, como é que ele é coletado, com consentimento, sem consentimento, os dados sendo transferidos dentro de áreas, transferência internacional, transferências por partes relacionadas, como que se está utilizando aquela informação, de fato o uso ele está adequado conforme o interesse, o processo de armazenamento e, por fim, até a questão do descarte. Né? Muitas vezes o descarte inadequado de informações e dados pessoais ele pode realmente causar uma grande violação de dados. Né? Para isso, algumas referências que eu considero referências importantes, né? Essa referência do relatório de impacto à proteção de dados do Banco Central é muito interessante, né? Apesar de que as normas e regulamentos do Banco Central se aplicam às instituições e organizações financeiras, essas organizações, esse tipo de empresas, eles estão sempre um passo adiante. Né? Então, eu diria que nos inspirarmos, mesmo que eu não seja do segmento bancário, do segmento financeiro, mas nos inspirarmos nas regulamentações e material do Banco Central é muito interessante. Né? E nesse caso aqui, desse relatório, eu apontaria aqui os 13 tipos de riscos. Né? Então, tem ali a visão da categoria de riscos, e nós poderíamos fazer uma palestra inteira aqui para falar exatamente por cada um desses riscos, desde o risco de o acesso não autorizado, sem consentimento, o risco de uma modificação não autorizada, sem, vamos dizer assim, autorização do titular, a perda de dados, e etc., etc., enfim, contemplando exatamente essas categorias de riscos que o Banco Central enxerga, né, na revisão da sua metodologia de riscos para contemplar exatamente essa visão da LGPD. Outro documento para as empresas de governo, né, são o Guia de Boas Práticas da LGPD, mesmo para quem não é de governo também, bastante interessante aí como referência. Mais uma vez, a gente tem uma tabela, exemplo aqui de categorias de risco. Nesse caso aqui são 14 os tipos de risco, desde lá, de novo, o acesso não autorizado, até mesmo a questão de retenção de dados sem necessidade, ou mesmo o próprio descarte de dados. Né? Então, nesse caso aqui desse guia de boas práticas, ele vai um passo além. Além de criar a categoria, dá uma sugestão aí do modelo de matriz de riscos, né? Onde, baseado aí no nível de probabilidade e nível de impacto, né? Pode-se, na verdade, criar toda uma matriz de riscos aí que é toda a nossa visão de implementar a LGPD, implementar as ações que visam atender a LGPD. Então, é para que a gente possa priorizar essas ações, ou mesmo valorizar em termos de risco. Qual é o investimento necessário? Né? Porque se eu tenho muito risco, é provavelmente onde eu preciso colocar mais energia, mais prioridade, mais recurso. Né? E para isso, fechando a nossa apresentação, a Módulo desenvolveu o módulo Meta Framework, né, que é
um meta-framework, que pelo nome já diz, não é um framework, né? E nós temos usado esse meta-framework para vários projetos, projetos na área de auditoria, projetos na área de combate à fraude, projetos na área de segurança cibernética e agora também projetos na área da LGPD, onde usa exatamente essa mentalidade de risco, usa a ISO 31000 como pano de fundo, né, onde a gente, no início, estabelece o contexto da organização, e a partir deste contexto da organização, é possível fazer a identificação do risco, a análise do risco, a avaliação do risco, para aí sim, a partir de um plano de ação, fazer o tratamento desses riscos, né? Então, a gente resgata o nosso velho GRC Meta Framework, né, que é, de uma certa forma, algo que é muito similar ao nosso tradicional PDCA, que o pessoal de qualidade conhece bastante, mas essa é a ideia, né? Então, a gente poder, na verdade, a partir de um escopo bem definido, e o escopo da LGPD ele é bem definido, né? Porque ele fala exatamente sobre aquelas áreas, sistemas, processos, suporte de dados que lidam com os dados pessoais, né? Inclusive dados pessoais sensíveis. Então, uma vez definido esse escopo de aplicabilidade, esse escopo de atuação, parte-se então aí para essa implementação. Então, a gente tem feito bastante projetos nesse momento aí com os clientes, onde, como a lei já está em vigor, esse ciclo do tratar ele já está em andamento, né? Mas o mais importante é exatamente seguir a norma 31000, né? As áreas, os processos, as partes relacionadas dos sistemas, as vulnerabilidades, né? A partir disso, a gente conseguir fazer uma análise baseada em métricas, métricas de risco, né? Com essas métricas, a gente consegue uma priorização, e aí, na fase de avaliação, toma-se as decisões. Cria o plano de ação, cria-se o projeto, cria-se o plano de implementação dessas ações, né? E esse ciclo é um ciclo constante, né? Eu acho que o doutor Gilberto vai falar logo em seguida. A gente tem uma abordagem sempre em camadas, para fazer rápido aquilo até o final do ano emergencial, que é mais urgente. Depois, num próximo ciclo, a gente dá mais um passo nessa gestão da maturidade do programa de privacidade e proteção de dados, né? Talvez numa visão mais de médio prazo, até que a gente consiga enxergar lá na frente todo um programa muito maduro aí de privacidade e proteção de dados, onde o privacy by design, o privacy by default, tudo isso faz parte já do cotidiano da organização. Então, era essa a nossa mensagem inicial aí do aspecto de GRC, né? Colocando muito essa imagem de que a gestão de riscos para a LGPD, ele, de uma certa forma, nos protege, né? Protege no sentido da diligência necessária que nós, gestores, precisamos ter em relação a esse assunto. Então, mais importante do que, de fato, a gente atender a lei, é mostrar que nós estamos agindo, que nós estamos fazendo ações importantes nessa direção. Então, eu fico por aqui, acho que nessa primeira parte da apresentação, onde nós encaminhamos a parte de riscos. Já deixo a mensagem de que essa live está sendo gravada, depois vocês conseguem ter acesso a essa apresentação e também a todas as outras, que nós temos feito praticamente uma apresentação por semana, com temas variados. Fica o convite para que vocês possam acessar. Vou pedir para a Isabela também copiar no nosso chat aqui o endereço do nosso YouTube, para que depois vocês possam entrar e baixar. Então, muito obrigado. Eu vou voltar no final aí da apresentação para responder algumas das perguntas que vocês colocarem aí no chat, e vou convidar agora o doutor Gilberto Martins para falar um pouquinho sobre o nosso C aí, a conformidade ou compliance. Gilberto, está contigo a bola. Bom dia, obrigado, Alberto. Bom dia a todos. É um prazer falar sobre esse assunto do compliance, né, da conformidade. Estou carregando aqui a apresentação enquanto isso. E esse é um tema que eu venho tratando desde o tempo em que eu era o responsável na IBM pelo compliance de ética. Depois eu passei a dar workshops de ética e de compliance e passei a dar parte de compliance nos cursos da Módulo, que o Alberto estava mencionando. Eu dava parte referente a compliance como instrutor, né? Então, um tema que me agrada muito falar sobre ele, né? Compliance está na ordem do dia, né? Quando a gente fala em LGPD, tem várias notícias, assim, a gente pode no Google encontrar vários ângulos de abordagem, né? É um tema do momento, e não e em duas mãos, porque não só a gente está falando do compliance da LGPD, como a LGPD devolve, né? E ela influencia as práticas e moderniza, potencializa as práticas do compliance. Então,
é uma simbiose, né, que está apontando para o compliance do futuro, né, de uma forma renovada. E como o Alberto estava mencionando, a gente pode dividir ou escalonar esse compliance assim, em metas de curto prazo, até o final do ano, e metas assim mais latas, né? E quando a gente fala de mais curto prazo, a gente pode focar direto na LGPD, o que ela está falando sobre cumprimento, né? Compliance em inglês significa cumprir, né? Então, quando a LGPD menciona a palavra cumprimento, a gente já tem ali diretamente, né, a indicação daquilo que é mais urgente, né? Então, no artigo 50, ela fala, a LGPD, de implementar um programa de governança que demonstre o comprometimento do controlador e demonstre a efetividade do próprio programa, né? Depois, ela traz um escopo, né? Então, na política de compliance ligada à LGPD, a gente já tem ali o menu, aqueles itens que tem que ter assim no template, né? As condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, reclamações, petições de titulares, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações especiais, ações educativas. Então, ali a gente já tem o escopo. E além do escopo, a gente tem a calibragem, porque a LGPD diz o que deve ser levado em consideração. Então, ela diz que a natureza, escopo, finalidade, probabilidade e gravidade do risco, dos benefícios, né, podem moldar o compliance da LGPD. Então, uma empresa de maior porte ou de menor porte, ou com atividades mais críticas ou menos críticas, essa empresa ela vai ter uma calibragem mais adequada às suas necessidades, também considerando o volume, né, das operações e a sensibilidade dos dados. Então, a gente já vê aqui que é um assunto de template como ponto de partida e de calibragem como ponto de chegada. E nessa calibragem, a gente tem ainda outros ingredientes, como, por exemplo, ali na letra D, uma avaliação sistemática de impactos e riscos, então fazendo aqui a ponte com aquilo que o Alberto está mostrando de matriz de riscos, inclusive no Guia de Boas Práticas da Administração Federal. Também como ingrediente a estrutura geral de governança, né, essa integração com aquilo que o Fernando vai falar, e uma atualização constante. Então, o compliance de LGPD, segundo a lei, implica nesses ingredientes. Também a questão da transparência. A LGPD diz que essas regras elas têm que estar publicadas e atualizadas. Então, não basta ter assim uma política de compliance na gaveta. Ela tem que estar disponível publicamente, né? A autoridade nacional, a ANPD, ela está encarregada de estimular a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares. Então, existe uma preocupação com a adoção de padrões técnicos de uma forma geral, mas especialmente para dar visibilidade aos titulares, né? Também, a gente, ao falar de compliance, de cumprimento, a gente está falando, por tabela, no princípio da responsabilização. E responsabilização, como a gente falou na semana passada, né, tem a ver com demonstração da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento. Então, atendendo o compliance, eu estou satisfazendo um princípio fundamental da LGPD, que é o da responsabilização e prestação de contas. Aqui também a gente tem um item importante na lei, diz que o titular pode se opor a um tratamento se houver um descumprimento. Então, mesmo que aquele tratamento tenha sido antes justificado, uma dispensa de consentimento, vamos dizer que era cumprimento de uma lei ou de um regulamento, se houver o descumprimento da LGPD, isso pode ser revertido. Então, é sempre importante estar ligado na questão do compliance, porque significa uma mudança de vetor, né? A administração pública, ela tem itens específicos sobre ela na LGPD. Então, ali se diz no 23 que o tratamento deve ser realizado com o objetivo de cumprir as atribuições legais do serviço público. Então, isso tem que estar indicado expressamente na justificativa, né? E fornecendo informações claras e atualizadas sobre previsão legal, finalidade, procedimentos práticos utilizados para a execução dessa atividade, veículos de fácil acesso, preferencialmente nos websites, né, do órgão.
Então, no caso do poder público, né, existem regras específicas e um reforço assim nesse dever de publicidade, né? Bom, transferências internacionais são um capítulo à parte. Hoje em dia tem muita nuvem, né, e nuvem no exterior, então a gente tem que estar atento. E quando a gente está lidando com transferências internacionais, a gente está lidando com as regras de outro país, né? Então, o próprio contrato de nuvem, muitas vezes, ele diz, olha, vai se aplicar a lei dos Estados Unidos, a lei, enfim, de outro país. Então, por isso, a gente tem que estar ligado naquilo que a LGPD trata a respeito. E ela diz que só é permitida a transferência internacional quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento. Então, tem que ter um compliance assim bastante visível para poder fazer transferências internacionais. E o que deve estar visível? Cláusulas contratuais específicas, ou cláusulas padrão, ou normas globais, né, ou códigos de conduta. Então, as chamadas SCC, Standard Contractual Clauses, ou as Binding Rules, as normas comparativas globais, têm que estar visíveis para poder escorar transferência internacional, né? E uma das possibilidades de fazer uma transferência internacional é exatamente quando for necessária a execução de política pública ou atribuição legal de serviço público. Então, voltando na legislação pública, né, para ela poder fazer uma transferência internacional, tem que estar justificado uma política pública, né? O nível de proteção de dados será avaliado pela ANPD e ela vai levar em conta normas gerais setoriais. O Alberto estava mencionando agora há pouco, por exemplo, normas do Banco Central, padrões do Banco Central, tem que estar sempre atento também às normas setoriais, não só a LGPD em si, os princípios gerais, que são fundamentais, né, aqueles princípios do início da LGPD, e as garantias judiciais institucionais. Então, não basta consultar uma norma, às vezes tem que consultar a jurisprudência, porque as garantias judiciais elas podem significar uma interpretação em outro país que dá um sabor totalmente diferente, né, daquilo que estava previsto como regra. Bom, as transferências internacionais também são reguladas do ponto de vista desse artigo, que diz que a definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais deve ser realizada pela autoridade nacional. Então, a autoridade nacional, agora que ela foi constituída, ela deve expedir um regulamento sobre como deve ser o conteúdo das cláusulas para transferências internacionais, né? E as garantias suficientes devem ser sempre analisadas, confrontadas com medidas técnicas, né? Por fim, com relação a transferências internacionais, qualquer alteração nessas garantias tem que ser comunicada, porque é o pressuposto para aprovação, para aceitação de transferências internacionais. Dito isso, a gente volta naquele slide que diz para a gente se manter calmo e cumprir a GDPR. Então, é fundamental que a gente cumpra, né, a LGPD no nosso caso, né, para que a gente possa se manter calmo. E se mantendo calmo, assim, prestando atenção, que houve uma certa divisão. Hoje a gente tem uma vertente, que é a da LGPD, que está aqui na esquerda, e tem uma outra vertente tão importante quanto, que trata do compartilhamento de dados na administração. Então, ali a gente não é mais assim ligado na ANPD, e sim no Ministério da Economia, que tem uma Secretaria de Burocratização, que tem a Secretaria do Governo Digital, que tem o Comitê Central de Governança de Dados, que expediu aquele guia de boas práticas que o Alberto mencionou. Então, a gente tem que estar atento de que existem duas estruturas em paralelo complementares, né? E faz parte dessa organização, por exemplo, aquilo que o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, expede. Eles pediam um glossário. A gente tem um glossário da LGPD e tem um glossário dessa portaria do GSI, que trata também de dado anonimizado, dado pessoal sensível. Na LGPD, a gente não tem uma definição de dado anonimizado como essa aqui. Então, é importante perceber as diferenças. Isso está em linha com o que acontece fora do Brasil. Aqui, por exemplo, tem as classificações de segurança do governo no Reino Unido. Então, realmente, é uma assim tônica mundial. O GSI também ele chama atenção para a necessidade de ter um pacto federativo, né? Porque até mesmo no exterior, isso aqui é o berço da proteção de dados pessoais, o Estado de Recht, primeira lei no mundo, né? Lá na Alemanha existe o GDPR, a Diretiva Europeia, GDPR, regulamento, existe a lei alemã federal e existe essa lei estadual. Então, é em camadas, como aquilo que o Alberto está mencionando da proteção em camadas.
Então, não basta a gente estar ligado na LGPD como norma federal, porque ela, no parágrafo único do artigo 1º, ela diz, olha, as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional. Ela está falando das gerais. Mas e as especiais? As especiais pode ser que venham como aqui nessa de Vinhedo, né? É uma lei complementar em Vinhedo, no município, né, tratando de normas especiais, ou como essa aqui no estado de Pernambuco, né? É um decreto de Pernambuco, publicado no Diário Oficial, institui a política local de proteção de dados. E foi, inclusive, o que foi questionado pelo estudante na primeira ação judicial, assim que a LGPD foi publicada, né, que questionou exatamente essa política baixada por um decreto regulamentador em Pernambuco da LGPD. Acontece também aqui no caso da cidade de São Paulo. Bruno Covas, né, expediu um decreto recente dizendo que é o decreto que regulamenta a LGPD. Então, no radar do compliance, não basta ter a lei federal LGPD, tem que ver também o estado e o município em que a empresa ou a instituição se situa, para ver se não existe uma norma, né, especial. Vale a pena também, na questão do judiciário, atentar na recomendação número 73 do CNJ, né, e nos trabalhos do grupo que foi constituído por essa portaria do mês passado, de outubro, né? O Banco Central, o Alberto mencionou, tem questões bastante específicas, além daquele padrão, aquele modelo de relatório de impacto de proteção das pessoas, tem, por exemplo, essa com relação à segurança na nuvem, né? No radar, então, eu acho que é sempre interessante a gente olhar boas práticas que a LGPD estimula, as normas ISO, jurisprudência, as condenações havidas no Ministério da Justiça, ver quais são as penalidades que estão sendo aplicadas, né, por descumprimento, notificações do Ministério Público, os modelos, né, de documentos, as decisões de adequação europeias, sobre quando um país é aceito por outro país, né, e quando a comunidade europeia aceita como compliant, como GDPR compliant, né, e outros itens mais. Então, esse é o guia de boas práticas. O Roberto comentou do ponto de vista da matriz de risco. Ele tem também uma parte que é relativa aos cuidados de proteção, né? Evidentemente, as normas ISO, a BNT. O Roberto comentou bastante sobre gestão de risco, né? A norma 31, a gente tem a 29.000, a gente tem a 27.701, né? Os modelos, esse é o modelo do Ministério Público com relação a relatórios. Então, casando com aquele do Banco Central, a gente tem duas óticas diferentes de modelo de relatório de impacto. Aqui é um exemplo de decisões de adequação para a gente constatar que países estão compliant com o GDPR e a gente poder ficar mais tranquilo de autorizar nuvem, transferências internacionais. E o que deve estar no painel de controle, então, é essa integração de que o Fernando vai comentar bastante, né? Essa memória da vulnerabilidade apontada no relatório dos riscos, né? A atuação do DPO ser integrada, ser harmonizada, as políticas também, e sensibilizar e informar. Evidentemente, isso dá trabalho. Esse, por exemplo, é um fluxo com relação a tratamento de dados sensíveis, ou também um fluxo com relação ao tratamento de dados de saúde, né? E esse trabalho, evidentemente, implica numa conversa entre o chefe do compliance, né, e o DPO. Então, aqui a gente está falando de, nessa conversa, envolver a costura entre várias áreas da instituição, TI, RH, auditoria jurídica, várias políticas, né? Segurança da informação, de TI, de propriedade intelectual, continuidade de negócios e outras mais. E a consistência dos relatórios, alinhamento dos requisitos e a cultura. Bom, eu deixei para o final a boa notícia. Isso dá trabalho e significa um investimento. Mas a gente costuma falar de ROI, retorno sobre investimento, né? Às vezes até de uma forma um pouco etérea, um pouco abstrata. Mas aqui está provado que as empresas que investem no compliance de GDPR, no nosso caso o equivalente, né, LGPD, e elas têm uma performance que vai além das companhias ou das instituições que se comparam com elas, né, de acordo com várias métricas. E essas métricas, se a gente olha, são super interessantes. Falam aqui, por exemplo, de satisfação do cliente, falam de confiança, falam de marketing, falam de geração de receitas, falam de moral e de reputação e imagem e marca.
Então, ter esse trabalho, fazer esse investimento, costuma dar um resultado muito, muito interessante, né, como retorno sobre o investimento. Então, é isso que eu tinha preparado para comentar. Eu vou aqui encerrando aqui a apresentação e passando a bola aqui para o Fernando. Estou tentando aqui fechar essa... Fernando. Bom, obrigado, Gilberto. Obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho sobre governança, já que hoje aí o Gilberto, né, e o Alberto também lembraram de algumas velharias. Eu trago mais uma aqui também para vocês. Em março de 2008, a Módulo lançou um curso de GRC, nós chegamos a dar vários cursos. Olha só, os instrutores, né, eram exatamente nós três. Ó. Eu falava de governança, o Alberto falava de risco, o Dr. Gilberto Martins falava de compliance. Então, esse é um tema que a gente trata há bastante tempo e agora alinhado com a LGPD. Eu entendo que essa visão da governança, né, é uma coisa bem importante. Quando eu dava curso de governança, eu, antes de falar o bom dia, né, porque era um dia, eu falava, pessoal, duas coisas. Número um, governança não é gestão. Aí as pessoas já olhavam meio de lado com aquela afirmativa. E segunda coisa, a governança, tudo está escrito. Então, o princípio realmente da governança, inclusive, ela é um dever legal, é dever legal para empresas privadas com ações. Hoje, cada vez mais, mesmo empresa que não tenham ações, ela precisa implementar modelo de governança, não é uma obrigação legal para essas empresas. Mas para o governo também, né, existe a portaria 9.203, que trata isso dentro do governo federal, e os tribunais de contas cada vez mais estão exigindo governança. Na LGPD, ela tem uma seção específica, né, uma seção de boas práticas e governança. Um tema, um receio que a gente sempre precisa ter é diferenciar realmente a governança da gestão. Já vou falar daqui a pouquinho qual é a diferença, porque acaba que, na maioria das vezes que eu vejo, né, a governança é mais um nome bonitinho para se fazer referência à gestão do que realmente um tratamento de verdade do que deve ser governança. Ou seja, eu estou fazendo gestão, mas é mais legal eu falar que estou falando de governança. Na LGPD, ela precisa realmente estar integrada com a sua estrutura de governança, porém, a governança que a LGPD fala aqui não são elementos de governança. Mesmo toda a LGPD, né, tem uma estrutura de princípios e tudo mais que está ligado com o tema governança. Então, ele fala exatamente e vincula a governança às boas práticas. Acho que esse é um ponto muito importante, que quando você vai fazer o seu projeto de LGPD, você seleciona quais são as boas práticas que você vai tratar. Quais são as boas práticas que eu vou usar para tratamento de inventário? Porque LGPD tem a ver com inventário, né? Inventário das áreas, inventário dos sistemas, inventário das bases de dados que você tem, inventário das pessoas que são responsáveis pelas fases da LGPD, inventário dos DPOs, que são seus parceiros. Então, tudo isso aí é um tratamento que você precisa realmente trabalhar com as boas práticas. Então, a prestação de contas da LGPD, né, ela recomenda que você implemente um programa de governança em privacidade. Esse termo governança em privacidade não existe, ou seja, não tem nenhuma teoria, não tem paper, não tem uma ISO que trate sobre esse elemento. Então, na verdade, o termo deveria ser gestão. Mas tudo bem, mantém-se governança, que eu vou mostrar para vocês que chega uma hora que tem que faz sentido. Então, este programa deve demonstrar o quê? O comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Então, um ponto que é muito importante é que a LGPD é para dados pessoais. E também que aqui existe uma série de ações políticas, salvaguarda, ou seja, tudo isso aí entra dentro da gestão. Está correlacionado realmente, existem vários elementos da LGPD correlacionados à governança, mas isso que ele diz aqui são gestão, e você precisa fazer, tá? Tem que fazer, dê o nome de governança, dê o nome de gestão, o importante realmente é fazer. Então, na verdade, existem várias governanças, né? Então, alguns se apropriam do termo exatamente para trazer o dado. É o caso, por exemplo, da governança de dados. O termo governança de dados hoje é extremamente difuso. Se você procura um framework, você vai achar vários. Se você procura um discurso, você vai achar vários discursos.
não é algo realmente que ainda está bem definido. Você pode ter algumas pessoas que defendem realmente aquele conceito ali com bastante vigor e até acreditando no que está falando, mas o princípio da governança, assim como a compliance, assim como a gestão de risco, quando você fala de gestão de risco, você está falando de ISO 31000 no máximo do COSO. No caso aqui do modelo de governança, você precisa realmente estar encaixado. Por quê? O conceito de governança em privacidade, a LGPD que trouxe, não existe. Governança de dados é difuso. Governança de TI, várias empresas já estão praticando de uma forma ou de outra. É até curioso uma brincadeira que eu faço em projeto de LGPD, porque a LGPD ela não está ligada necessariamente nos serviços e dados providos pela TI, né? Mas sim dos serviços e dados que os usuários usam. Então, um caso simples, crítico em todos os lugares, é o site do plano de saúde. Ou seja, o RH usa o site do plano de saúde, mas aquele sistema do site, até hoje eu não vi nenhuma lista de sistemas. É crítico para a organização, é crítico em termos de proteção de dados pessoais, porém, não é algo que está encaixado na governança de TI. Então, isso é uma coisa que precisa expandir. Eu até converso bastante com as áreas de governança de TI sobre isso. A necessidade de você expandir sua visão da governança de TI para atender a LGPD. Porque, na verdade, a LGPD não está dentro da TI, né? A responsabilidade do tratamento de dados pessoais é das áreas, não é necessariamente da TI. A TI vai dar um apoio, vai dar suporte e assim por diante. E o grande princípio que existe hoje, né, é a governança corporativa, tanto privada quanto. Vamos mostrar aqui para vocês o que é isso aí. Um modelo interessante com relação à governança, que a governança é formada de princípios. Você tem princípios de governança. Então, aí vem lá no artigo 6 da LGPD, que ele define quais são os princípios, e o seu projeto deve considerar. Nota que isso aqui não é fazer um checklist. Tem finalidade, tem adequação, tem necessidade, ou seja, isso aqui deve estar definido em cima dos princípios. E aqui tem princípios que são os mesmos princípios da LGPD. Transparência é um princípio que está na LGPD. Não discriminação, que no caso é a equidade, transparência está na LGPD, está na governança corporativa. Não discriminação, responsabilização e prestação de contas também está na governança corporativa. Então, a finalidade em termos do objetivo. Então, você começa a enxergar, eu diria o seguinte, a parte de governança da LGPD é o artigo 6, não é o artigo 50. Tá? O artigo 50 é boas práticas e gestão. Vamos misturar tudo e chamar isso aí de governança. Então, olha só, se você pega no artigo 6 da LGPD, ele fala de transparência. Se pega a governança corporativa hoje no Brasil, é baseada nos princípios de governança corporativa do IBGC, tá? Inclusive, ela faz o casamento com a definição, né, das práticas brasileiras junto ao IBGC. E o IBGC está ligado ao OCDE, está ligado aos modelos da SEC, aos modelos da Comunidade Europeia, ou seja, o IBGC realmente é um instituto, né, de bastante alto nível, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E quando olha lá no governo federal, porque o governo federal, cara, ele tem definições boas de governança pública, tá? E o Tribunal de Contas da União também tem boas definições, assim como o Ministério agora da Economia, né, que era do Planejamento. A estrutura conceitual é uma estrutura de alto nível. Então, nota o seguinte, o termo transparência, na verdade, o princípio da transparência está ligado. Nota que no próprio texto o termo é princípio, LGPD baseado em princípio. Esse é o método da governança, tá? Então, são princípios da governança pública. Transparência, um deles está nos 3. Não discriminação é a equidade, e aqui tem integridade, confiabilidade e melhoria regulatória. Não precisa ser um para um, os conceitos aqui eles estão encaixando. E também a própria responsabilização e prestação de contas é essencial. Eu estou falando isso aqui pelo seguinte, se você quer fazer governança para a LGPD, se você é uma empresa privada que tem conselho de administração e tudo mais, ou se você é do governo federal, você já pode usar esses modelos aqui. Se você é de outra instância de governo, pode usar o do governo federal, que é muito parecido, inclusive é muito parecido com o do TCU, que os TCEs também têm usado. E se você é uma empresa privada, pode usar o modelo do Instituto Brasileiro de Governança Pública. Praticamente todos os acionistas, sócios, donos de empresas privadas, né, executivos, conhecem o IBGC e conhecem as melhores práticas de governança corporativa. Então, o ponto de quando se fala governança, vamos fazer realmente governança de verdade.
A governança corporativa, basicamente, é o que define todos os processos, tá? A governança corporativa vem lá do século XIV, ou seja, até o livro A República do Platão é uma básica lá, ou seja, antes de Cristo, já era uma base lá da governança corporativa, mas começou com Thomas Hobbes, com Leviatã, né? O próprio Príncipe de Maquiavel é um princípio lá da governança corporativa, que, na verdade, a teoria geral do Estado tem a ver com esse modelo que hoje se aplica em termos de modelo de governança corporativa, que é baseado naqueles elementos que nós tínhamos falado, né? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade, que são os princípios da governança corporativa. Então, a diferença de governança para gestão é o seguinte: a governança é esse triângulo com vértice para baixo. E, inclusive, dentro dos termos de governança pública, tem também os dois triângulos com a divisão. E a gestão é o triângulo para cima. Aonde está a LGPD? Está aqui dentro da estrutura. Óbvio que existem negócios que dependem mais de relacionamento com dados pessoais. Você pega, por exemplo, o iFood. O business do iFood é um business de relação e tratamento de dados pessoais o tempo todo. Você pega uma mineradora, nem tanto. Uma empresa de petróleo, nem tanto. Mas elas têm um RH grande. Sim, mas o negócio em si não é muito dependente. Então, com certeza, numa empresa de petróleo, a proteção de dados e privacidade vai estar menos ligada à governança do que numa empresa do tipo iFood ou num tribunal, por exemplo. O business do tribunal, né, é um negócio que está ligado a tratamento de dados pessoais. Advogado, juiz, partes, as pessoas, o processo, sigilo. Então, tudo isso aí são modelos que o modelo de gestão, ou seja, a LGPD em si, está aqui abaixo dos diretores. Mas pode ser que tenha que se tomar decisão de governança em cima disso? Sim. Pode ser que a LGPD, estando aqui, ela vai gerar prestação de contas para a governança? Sem dúvida nenhuma. E, além disso, a auditoria vai ter pontos de auditoria que vai checar na LGPD. Nota que a auditoria não está embaixo do presidente. O modelo de governança, a auditoria está, tanto a independente quanto a interna, elas estão ligadas ao comitê de auditoria. E esse aqui é o modelo. Da mesma forma que tem empresas que têm comitês de RH, comitês de segurança, tem comitês de TI, de transformação digital, você pode ter algumas empresas que têm um comitê de proteção de dados. Aí, realmente, você alçou para o nível da governança corporativa a proteção de dados pessoais e privacidade. Bom, aí você vê aqui que esse é um conceito de governança que eu acho espetacular para usar na LGPD, que é o seguinte: você tem as regras, né? Esse modelo, o Código Brasileiro de Governança Corporativa, ele está ligado com a prestação de contas para a CVM. As empresas brasileiras, elas precisam prestar contas baseadas no Código Brasileiro de Governança Corporativa. Então, você pega aí a Petrobras, a Bradesco, todas as empresas que têm ações, que estão no mercado de capitais, elas precisam fazer isso. E ela tem um conceito: aplique ou explique, né? Ou pratique ou explique. Esse é um modelo que já está dentro da legislação brasileira. Isso é muito bacana da LGPD, ou seja, ou você atende o que está na LGPD, ou você explica por que você não está falando, né? Então, se não, por que não? Isso aqui é um conceito realmente espetacular. Aí vem um modelo, né? Eu já falei isso em alguns webinars anteriores, que é o modelo das 3 linhas de defesa. Também é outro princípio para você encaixar a governança dentro do seu projeto da LGPD. Então, você tem aqui, aonde está o DPO? Está aqui, está na 2ª linha de defesa. Aonde está o RH? Está na 1ª linha de defesa. Onde é que está a auditoria? Está na 3ª linha de defesa. Esse é um conceito importante que foi atualizado esse ano. Inclusive, ele muda o modelo de prestações de conta, ou seja, agora a gestão, nota aqui, está vendo? Gestão, governança. Então, a gestão ela também presta contas, isso eu acho que foi uma mudança bem relevante, e os clientes, as agências reguladoras, elas estão aqui do lado direito, essa azul aqui meio, sei lá, azul celeste, não sei que azul é esse, mas eles estão aqui do lado direito para fazer exatamente esse relacionamento. Então, esse é o princípio das 3 linhas de defesa. Você quer fazer realmente governança, quer criar um modelo bonito, faz aquilo, já está ali a dica, tá? As tabelas com 3 colunas, se você é empresa privada usa uma, se você é governo usa outra, são modelos que já são comumente aceitos, e as 3 linhas de defesa, o DPO, o Comitê de Proteção de Dados, o agrupamento de proteção de dados está todo aqui. Bom, e aí você tem que envolver as pessoas, é essencial, tá? Você precisa ter equipes multidisciplinares para tratar a proteção de dados, tá? E dependendo do modelo,
Você, por exemplo, eu sou aqui de uma empresa de transporte. Seu negócio depende de dados pessoais? Sim. Então, a parte logística é crítica. Na hora que a pessoa faz o check-in, que entra no veículo, que é transportada, que faz a aquisição, que passa o cartão de crédito. Ou seja, tem várias organizações, por isso é importante entender esses modelos. A má notícia é que é complexo, tá? Ou seja, são anos de TI, anos de mudança, fornecedores diferentes, tudo isso aí, os seus dados pessoais estão correndo de um lado para o outro dentro dessa realidade. Mas é essencial que você tenha realmente um grupo multidisciplinar. Aí vem um ponto interessante, né, que é um dos elementos da governança, que é o conflito de interesse. Isso aí, sempre que você falar de governança, você vai enxergar a questão do conflito de interesse. Inclusive, para você montar o conselho de administração, você precisa fazer uma checagem de conflito de interesse do conselheiro. E aí a própria Bélgica, né, ela multou a autoridade nacional lá da Bélgica, ela multou uma organização porque o DPO tinha conflito de interesse, ou seja, ele era DPO e também era o responsável por compliance. Então, eles avaliaram que a compliance deveria ser um item que controlasse o DPO. Então, se estão duas tarefas em cima do mesmo, e uma coisa que é importante, que as pessoas falam muito de vazamento de dados, eu diria que vazamento de dados é a parte assim mais dura, mais popular, né, e mais romântica da proteção de dados, ou seja, boa parte das ações são questões desse tipo, tá? E é realmente o que pode te comprometer, ou seja, essa empresa aqui que ela sofreu essa multa, ela virou case no mundo todo. Bom, aí você pode, obviamente, né, assim como recomenda a LGPD, colocar na sua estrutura de governança as boas práticas. Como é que eu faço o modelo? Cara, o framework de gestão de risco é perfeito para você fazer a LGPD, tá? Você define aqui, qual é o seu inventário, como é que você está avaliando o seu risco, como que você trata. Então, o tratamento de risco, toda a parte de tratamento de dados do titular, toda a parte de privacy by design, está aqui exatamente no elemento de tratamento de risco. Prestação de contas, está aqui, comunicação e consulta. Então, você tem diversos elementos para você fazer esse monitoramento. Da mesma forma, na segurança, né? Nós usamos o SIS, que hoje é o principal consenso no mundo todo de segurança cibernética. Então, é mais uma melhor prática. Tipo assim, se alguém pergunta para você, seu ambiente está seguro? Qual é a resposta que você deveria dar? Essa é uma resposta espetacular. Não, eu fiz a avaliação baseado no SIS, baseado nos parâmetros do SIS, nas prioridades, usei os grupos de implementação do SIS, fiz uma avaliação e tenho aqui um parecer em cima disso aí. Obviamente, não existe segurança 100% para nada, né? Dizem que a única coisa certa é a morte e os impostos, né? No início desse ano, um cara ressuscitou lá, assim como há 2.000 anos atrás, um cara ressuscitou no início desse ano, então agora o que é certo é imposto. Mas, de qualquer maneira, como é que você vai garantir 100% dentro desse processo? Não vai ter, mas você pode mostrar que você fez o que deveria ter feito. Bate o que você está fazendo com a melhor prática do mundo, que é exatamente, no caso da segurança cibernética, o CIS-CSC. E também vários tipos de template, tá? Tem que tomar cuidado, né? Nós temos trabalhado e pesquisado muito, o doutor Gilberto é o nosso curador de templates, né? Porque às vezes o aspecto do template, o cara bota um template, bota uma linha assim, criar um comitê interdisciplinar que tenha autonomia. Cara, como é que você faz isso dentro da empresa? É fácil, você faz isso todo dia. Quem é que lidera o comitê interdisciplinar? Então, tem coisas que às vezes está no template, mas que a implementação é extremamente complexa. Da mesma forma que templates de DPIA. O cara chega lá e fala, definir o operador. Às vezes você tem 50 operadores, 200 operadores. Cada operador você tem que ter o seu ponto focal lá dentro dele, você precisa saber qual dado que ele trata, se trata dado seu de criança, se ele trata dado seu de sempre, quando termina o tratamento, como é que ele faz aquele processo, e saber realmente que você pode ter os operadores, mas a responsabilidade é sua como controlador. Então, nós temos um modelo, né, que a gente monta um modelo preparado para a gestão de contas, inclusive criando a organização de cada um dos inventários, né, inventário de áreas, de pessoas, de sistema, de suporte, de todas as partes que estão relacionadas, até no final ter um cockpit do DPO. E a nossa oferta é uma oferta de automatização e governança, né? Nós trabalhamos com o painel de controle do DPO, que é um elemento realmente que ajuda na sua governança, porque ajuda principalmente na prestação de contas, ajuda na transparência, ajuda na responsabilização, ajuda na equidade, ou seja, para você realmente fazer todas as administrações.
é essencial que você envolva as pessoas. Para envolver a pessoa, tem que pegar a atestação de volta. Nós temos modelos realmente de atestação que são viáveis. O modelo nosso de inventário é correlacionado, porque não basta você ter a lista das áreas. Você precisa ter a lista das áreas e falar: esse cara se relaciona com relação a dados pessoais com quem? Quais são os artigos da lei que se aplicam a essa área? Quais são os sistemas que essa área utiliza? Então, esse aí é um desenho de um projeto de LGPD, tá? Com todos os correlacionamentos. E, além disso, a prestação de contas, cara, não dá para ficar fazendo com Ctrl+C, Ctrl+V, cortando e colando. Nós montamos um modelo no qual a prestação de contas é feita a partir de relatórios parametrizados, ou seja, nós definimos os parâmetros. Você quer saber o quê? O que foi solicitado para você? Imagina, se alguém chega para você e fala: olha, cara, eu quero entender como é que é o seu processo de coleta de sangue domiciliar. Eu quero o Ministério Público chega: por favor, me passa como é que é o seu relatório de impacto de proteção de dados pessoais na coleta de sangue domiciliar. Se você é um laboratório, você vai entregar o relatório todo? Não, você vai entregar o relatório falando: ó, são esses sistemas, são essas áreas envolvidas, são esses processos, são esses assuntos aqui que estão ligados, e você emite o relatório daquilo que foi solicitado. Então, nós temos vários relatórios automatizados que nós criamos. Tem relatório de inventário, de DPIA e assim por diante. Bom, então, basicamente é isso. Eu convido aí o Alberto. Por favor, se tiverem perguntas, observações, podem botar no nosso chat. Se vocês quiserem conhecer melhor as soluções, entre com o QR Code aí e vocês podem mandar uma mensagem para a gente e nós podemos apresentar tudo isso que nós conversamos e atender às necessidades que vocês têm. Então, obrigado por enquanto. Alberto, eu vou te pedir que leia aí para mim as perguntas, para eu poder deixar nessa tela aqui. Obrigado, Fernando. Bom, nesse momento aqui, já estamos até um pouco em cima do nosso prazo aqui, as perguntas ainda não chegaram, vocês fiquem à vontade de encaminhar as perguntas pelo chat. E, nesse momento, inclusive, a pergunta é sobre a apresentação, se ela vai ficar disponibilizada. Sim, o Demétrio já ajudou respondendo aqui, e indicando aqui o link do nosso canal do YouTube. Enquanto vocês vão pensando eventuais perguntas que possam ser encaminhadas, eu queria, na verdade, direcionar uma pergunta para o doutor Gilberto, né, porque foi uma quantidade muito grande aí de, não só além da lei, né, mas de todas as regulamentações, de outras leis estaduais, municipais, enfim, é um sem número de referências e normas. Como é que as empresas hoje elas vão conseguir, doutor Gilberto, se manter atualizada com essa dinâmica e esse volume tão grande aí de normas e regulamentações para atender, hein? Para cumprir? Alberto, acho que a tua pergunta é uma lembrança excelente, porque na medida em que uma ferramenta assim ela sintetize assim em controles, ela está sintetizando várias normas, né, de várias instâncias, de várias proveniências. Então, acho que a ferramenta da moda, aquilo que o Fernando estava mostrando, aquele painel, é muito útil, porque sintetiza não só assim a organização interna, as políticas internas, a governança interna, como também o ecossistema normativo externo, né? As leis, decretos, né? Guias de boas práticas, né? Então, acho que uma ferramenta ela deve ser capaz de sintetizar o ambiente interno, as normas técnicas e as normas legais. Sem isso, realmente fica muito difícil de administrar, porque você teria que estar fazendo uma colagem, um mosaico, né? E que teria muito overlap, e nem sempre você conseguiria identificar de uma forma ágil o que é complementar e o que é repetitivo. Então, acho que a automação é a palavra-chave nesse sentido. Alberto, acho que você podia falar um pouquinho do handbook da ISO 31000, né? Acho que isso é uma coisa de interesse aí das pessoas. Tá bom, interessante. Esse handbook, ele, na verdade, a gente até tem o costume de se referenciar a quantidade aí dessa sopa de letrinhas, né, que tem das normas ISO 31000, ISO 27001, ISO 27005, enfim, é uma quantidade grande aí do que seriam normas, e quando a gente traduz essas normas para o português aqui pela ABNT, elas se tornam o que nós chamamos aí uma NBR, uma norma brasileira. E a vantagem de termos uma norma brasileira é que, além de ser uma norma traduzida, né, que podemos acessar ela no idioma em português,
de uma certa forma, ela traz um conceito aí de que não é apenas uma boa prática internacional. Nós, aqui do Brasil, adotamos essa boa prática como uma prática brasileira também. Isso ajuda, eu diria, assim, na questão do que o doutor Gilberto apontou muito bem aí, da necessidade de diligência, de cumprir as diferentes regras, atender aí os requisitos de diferentes documentos. No caso de uma norma técnica, funcionaria quase aí como uma espécie de seguro, né? Porque como é que você consegue, de fato, demonstrar que você está tratando adequadamente, vamos dizer, no caso aí, a segurança e proteção dos dados, né? Então, assim, para evitar uma discussão aí sem muita referência, utiliza-se, então, essa ideia aí dos padrões, dessas normas técnicas, e nós temos feito várias lives aí falando sobre esse aspecto. Dentro de um guarda-chuva da mentalidade de riscos, a ISO 31000, a gente costuma dizer, parece um perfume francês, porque é aquele frasco pequenininho, mas que tem um conteúdo muito forte, né? Então, a norma 31000 ela não chega a 20 páginas, porque ela é uma norma muito ampla, muito genérica, e é para ser desse jeito mesmo, porque ela atua não só em todas as áreas da empresa, mas também nos diferentes níveis e tal. Por isso, existe toda uma necessidade aí de, vamos dizer assim, de customização ou de aplicação na prática desse pequeno conteúdo da norma ISO 31000 em outras esferas. Então, explica aí, por exemplo, a norma 31022, que nada mais é do que a aplicação da ISO 31000 nesse escopo e nesse contexto dos riscos legais. O guia de implementação não é exatamente uma norma, por isso até que ele não vai seguir um processo de aprovação tradicional, ele já entra quase num modelo de fast track. E o que ele faz é exatamente isso. Ele é como se fosse um conjunto aí de exemplos, práticas, de dicas, de como que você pega a ISO 31000 e personaliza, customiza essa norma para os seus aspectos no dia a dia. Por isso que ela é muito adequada para a LGPD, porque ela, na verdade, ela consegue, na verdade, pegar uma norma que é genérica, 31000, que serve para tudo relacionado à gestão de risco, e, de uma certa forma, o guia de implementação traz dicas, traz exemplos, traz modelos, traz templates, para que você possa aplicar aquilo num escopo menor, nesse caso aí da LGPD. Sim, Gilberto, pode falar. Eu gostaria de destacar o seguinte: a Módula tem a LGPD Manager, que é a ferramenta de automatização, e ela tem a base de conhecimento, que é a lei digital. Na lei digital, tem ali uma referência aos entrechoques entre leis diferentes. Por exemplo, a LGPD, ela manda segurar a informação e a LAI, a Lei de Acesso à Informação, manda liberar a informação. Então, esse entrechoque, né? Eu agradeço a presença de todos, bom almoço para todo mundo. Contem conosco, eu passo a palavra aí para o Gilberto e o Alberto encerrarem, por favor. Bom, mais uma vez agradecer aí a presença de todos, nos colocar à disposição dentro dessa visão, convidar vocês para que acessem o conteúdo dessa live e das outras aí no nosso canal YouTube, e agradecer principalmente o doutor Gilberto aí, o nosso guru aí das questões jurídicas que envolvem isso aí. Acho que o doutor Gilberto hoje estava com uma moto, um cortador de grama próximo aí ao seu áudio aí, mas acho que nós conseguimos captar muito bem essa mensagem. Então, mas obrigado. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a Modo pelo convite. É impressionante como a LGPD ela tem assim aspectos diferentes, né? Vão sempre se renovando, sempre muito interessante. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.